seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia MB Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje eu vou te ensinar a consertar um erro no Power BI que pode estar tirando o seu sono há dias, que de repente o seu relatório estava atualizando normalmente e ele parou de atualizar do nada por causa do erro que eu vou te mostrar aqui, que é um erro de dados duplicados. A gente vai ver aqui de maneira muito simples e passo a passo o que é esse erro, por que ela acontece, como você pode acertar de uma vez por todas isso para não perder mais o sono no Power BI. Então já deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não ficar por fora de nenhum novo conteúdo. Se você já se deparou com esse erro aqui no Power BI, seus problemas a partir de hoje acabaram, porque eu vou te ensinar na aula de hoje exatamente como você trata esse tipo de erro aqui. Eu simulei ele aqui para te mostrar exatamente o que é esse erro e como você pode lidar com ele. Então o erro é basicamente o seguinte: aqui ele está dizendo que uma coluna específica, numa tabela específica aqui, contém um valor que ele está dizendo aqui que está duplicado. Isso não é permitido para colunas de um lado do relacionamento múltiplos para um ou para colunas que estão sendo usadas como chave primária de uma tabela. Mas que diabos é isso aqui? Como é que eu resolvo isso? Meu dashboard estava atualizando antes, parou de atualizar por conta desse erro aqui. Como é que a gente resolve esse tipo de situação no Power BI? Você não precisa mais se preocupar com isso, que eu vou te ensinar exatamente como você faz isso agora, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é fechar esse erro aqui. Eu vou consertar o erro para te mostrar do zero como é que esse erro acontece e como é que você pode acertar ele, tá? Então primeiro eu vou aqui na minha tabela, eu vou corrigir direto o erro dela. Você não precisa se preocupar com isso agora, eu já vou te mostrar passo a passo, detalhadamente, o que é esse erro aqui, tá? Então vou fechar e aplicar aqui. Acabei de consertar o erro, viu que eu consertei em menos de um minuto, porque é um erro muito simples de a gente tratar, tá? Mas é bom que você entenda por que esse erro ocorre, porque isso vai facilitar o seu dia a dia na ferramenta e entender melhor os conceitos por trás disso. Basicamente eu tenho duas tabelas aqui no meu Power BI, uma tabela de países, onde eu tenho uma lista de países aqui, então eu tenho uma lista com 5 países, e eu tenho uma tabela de vendas aqui, onde eu tenho um detalhamento de vendas e eu também tenho uma coluna de país aqui, tá? E aí o que acontece? Eu criei inicialmente no meu dashboard um relacionamento aqui entre essas duas tabelas, entre a minha tabela país e a minha tabela financials, que pode ser qualquer relacionamento entre tabelas que vocês tenham, tá? Se você reparar entre essas duas tabelas, aqui na tabela país, no meu relacionamento, ele mostra esse umzinho aqui do lado e esse asterístico do outro lado aqui na tabela financials. Isso significa que essa tabela tem uma relação de 1 para muitos. O que na prática essa relação significa? Que para essa coluna aqui na tabela países, o valor de país, então cada país, se eu vier aqui na minha tabela, ele tem uma única linha. Então cada um desses países só pode ter uma única linha embaixo dele, tá? Ele não pode aparecer em mais de uma linha aqui. De outro lado, na tabela financials, esse país pode aparecer várias vezes, porque é essa a relação que eu tenho aqui de 1. Então aqui nessa tabela ele só aparece uma vez, aqui na Finanças ele pode aparecer quantas vezes ele quiser. E aí o que acontece? Se por algum motivo no futuro eu alterar essa tabela aqui e incluir outros países, ele vai dar esse problema. E como é que a gente pode checar isso na prática? Vou voltar aqui em transformar dados. Essa tabela aqui, eu fiz uma tabela simplesmente pegando a lista de países dessa outra tabela aqui, tá? Mas vai funcionar com qualquer problema que você tenha, qualquer tipo de situação que você tenha. Toda vez que por algum motivo, lá no meu Excel, lá na administração inicial, lá nos meus dados, acontece de uma outra linha ser incluída nessa tabela aqui com outro país, tá? Com um novo país, como é que eu posso te dar um exemplo básico disso? Eu vou aqui em inserir dados, vou criar uma tabela do zero, tá? Vou chamar aqui ela de nova tabela países. Eu dei um enter aqui sem querer, mas a gente já vai ajustar isso. Cliquei aqui na nova tabela países, ela está criada aqui. Eu vou aqui em fonte, ó, essa engrenagemzinha, e a gente vai editar ela aqui. Vou chamar essa coluna aqui de country e eu vou colocar aqui o país Canadá de novo e vou dar um OK. Então tem aqui uma nova tabela que só tem aqui o país Canadá. Ele está dando um erro aqui porque eu mudei o nome da coluna, então eu vou tirar esse tipo alterado aqui e pronto. Já resolvemos esse problema. E agora eu vou trazer essa linha aqui para debaixo dessa tabela aqui de novo, tá? Então vou aqui em acrescentar consultas. Isso é só para trazer a informação e gerar essa duplicata, tá?
Então vou adicionar a nova tabela países e pronto, agora eu tenho a linha do Canadá duplicada aqui, tá? Isso pode acontecer por várias situações, seja a sua base de dados atualizou, ela não tinha valores únicos, ela tinha só valores únicos e passou a ter por alguma nova inclusão nessa base, alguma nova coisa, isso pode acontecer por diversas razões diferentes. Mas o fato é, se em algum momento isso aqui acontecer, na hora que você tentar fechar e aplicar, ou na hora que você tentar atualizar os dados do seu Power BI, o que vai acontecer é justamente aquele erro que a gente viu no início do vídeo. Por quê? Porque isso aqui não está de acordo com a nossa situação inicial e ele não consegue mais enxergar isso daqui. E ele vai te dizer exatamente que a coluna Country na tabela de países tem um valor duplicado, que não pode ter por causa desse relacionamento aqui que você tem. Se você precisar utilizar esse relacionamento aqui ainda assim e manter essas duas tabelas separadas, para você manter essa relação aqui, você vai precisar fazer uma outra coisa. Você tem duas opções para tratar esse erro. Você pode simplesmente voltar aqui e ajustar essas duplicatas na sua tabela de países, fazendo que só tenha um valor de cada um aqui, por conta do relacionamento que você fez lá atrás. Mas se você ainda precisar das duas tabelas exatamente como elas estão, o que você pode fazer é o seguinte, tá? Você vai duplicar essa tabela de países aqui, a tabela que você tem, tá? Vai pegar só a coluna, se você, no caso, tiver outras colunas na sua tabela, eu vou chamar ela aqui, ó, de DIN Países agora. Se você tiver mais outras colunas, você vai deixar só ela que você quer utilizar nesse relacionamento. Você está utilizando esse relacionamento, você pode clicar com o botão direito aqui em remover outras colunas para tirar todas e deixar só ela aqui, tá? E nela você vai fazer um remover duplicatas. Você vai precisar de uma tabela que só tenha valores únicos, caso você queira manter as outras duas do jeito que estão, tá? Então, coloquei essa outra tabela aqui, ela já vai ser o suficiente para a gente ajeitar esse erro. Mas para eu conseguir atualizar isso daqui, eu vou precisar ir lá no meu Power Query, eu vou excluir completamente esse relacionamento aqui, tá? E agora ele vai deixar eu aplicar as alterações aqui e manter as duas tabelas da mesma maneira. Pronto, ele já conectou aqui e olha aqui a mágica que já aconteceu. Uma vez que eu faça isso, ele já conectou automaticamente essa nova tabela que a gente fez às nossas outras duas tabelas. Dessa forma você pode aproveitar esses dois relacionamentos ainda que você tinha por conta dessa terceira tabela aqui, que vai ser a união entre essas duas. Então agora, toda vez que você for utilizar a coluna Counter aqui, ou a coluna que você esteja usando para linkar essas duas tabelas, você vai utilizar essa outra tabela aqui através da coluna Country. Você sempre vai utilizar a coluna Country dessa tabela aqui agora. A gente já explicou esse tipo de relacionamento aqui em um outro vídeo aqui do canal, então vou deixar o link aqui em algum lugar para você dar uma olhada lá depois, que a gente explica mais em detalhes sobre relacionamentos no Power BI e também como é que você utiliza isso daqui na prática para comparar várias planilhas diferentes que tenham dados muito parecidos no Power BI. Então vou deixar o link desses dois vídeos, são dois vídeos diferentes que vale super a pena você conhecer lá, mas é uma dica super útil aqui, você saber como resolver esse erro, porque muitas vezes isso acontece depois que o seu relatório já está rodando por muito tempo, ele nunca deu problema e ele passa a dar esse problema e você começa a se perguntar o que aconteceu, se você acabou não mudando nada no seu relatório, mas como a base de dados mudou, pode gerar esse erro aqui, que é um erro bastante comum. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido útil aí, que tenha salvado a sua vida de repente num problema que você está tentando resolver há algum tempo. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal da Academia BPRO e também deixar nos comentários aqui o que você quer ver para os próximos vídeos. A gente está sempre olhando o que vocês sugerem para tentar trazer conteúdo de utilidade para o seu dia a dia aqui no canal da Academia BPRO. Então, mais uma vez eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.